No ano passado, 199 mil trabalhadores foram afastados de seus cargos por causa de estresse, transtorno bipolar e também depressão. Muitos desses casos são causados por causa do excesso de trabalho, ou seja, o expediente em excesso. E para a gente falar a respeito disso, sobre esse trabalho que às vezes ultrapassa 12, 15 horas diárias, eu converso com a advogada Marilda Cardoso, especialista em Direito do Trabalho. Marilda, seja bem-vinda ao Entendo Direito mais uma vez. Obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite. Bom, Marilda, para a Justiça do Trabalho, o que é sinalizado como uma jornada exaustiva? Somente casos que é frequente mesmo esse expediente de mais de 12, 15 horas, é isso que acaba caracterizando esse excesso de trabalho? Sim, a Justiça do Trabalho, o que ela entende? Que o trabalho excessivo seria aquele que o empregador exige do empregado um número de horas extras muito superior ao permitido, que hoje ainda é 2 horas por dia, para uma jornada de 8 horas. Então é aquilo que prejudica, que priva o empregado de conviver com a família, de ter lazer, ou até mesmo de estudar. Como é de conhecimento em nosso país, muitos não estudam por conta do trabalho, porque não conseguem aí chegar numa faculdade 7 horas da noite e cumprir. Então, uma jornada excessiva é aquela exigência aí a partir de 12 horas diárias. Bom, e nesse caso do patrão exigir essa jornada, até mesmo quando o empregado está fora do ambiente da empresa, se ele for acionado, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, isso também pode caracterizar? Sim, porque acontece muitos casos hoje da pessoa realmente não trabalhar no local, na sede da empresa, do empregador, mas ele tem que ficar respondendo, enviando relatório, passando informação para o empregador. E se ele não atende, o empregador cobra ele porque que ele não atendeu, porque que ele não respondeu. Então isso também caracteriza, está vinculado e não se desliga, né, do trabalho realmente. Bom, mas a gente às vezes tem alguns casos, por exemplo, do trabalhador que ele faz esse horário extra, às vezes o empregador nem está sabendo que ele está fazendo essa jornada extra, mas para caracterizar esse excesso de expediente, tem que ter o papel do empregador obrigando o trabalhador a trabalhar essas horas a mais? Sim, porque o empregador, ele é o que direciona, né? Ele quem delega as funções a um empregado, ao funcionário. Então, mesmo que seja um trabalho externo, no caso, um caminhoneiro, por exemplo, que viaja muito, viagens longas, tem que sair de madrugada, o empregador não está vendo ali, mas ele cobra dele o compromisso para ele cumprir. Como o caso do vendedor externo, que faz vendas. Então, ele é responsável por fiscalizar o funcionário. O que vem acontecendo, o que vem ocorrendo. E no caso da falta de férias também, às vezes a gente tem pelas regras da Justiça do Trabalho, a lei trabalhista, que com 2 férias vencidas se paga até dobrado as férias, mas, por exemplo, mesmo pagando dobrado, se o funcionário ele não tira aquelas férias, isso também pode ser caracterizado como excesso de trabalho? Pode, porque o objetivo das férias é realmente o descanso do empregado, né? É um direito aí conquistado pelos trabalhadores, pela CLT, para ele realmente descansar. Por isso que é permitido vender somente 10 dias e ele gozar de 20 dias de férias. Como o empregador tem até o próximo vencimento das férias para conceder as férias ao funcionário, o ideal é que ele se programe para realmente não comprar as férias. A punição dele pagar dobrado já é uma punição, porque ele tem que conceder as férias. Até para ele ter um descanso. Porque aquele trabalhador que descansa, aquele trabalhador que tem convívio social, ele é mais rentável, com certeza, muitas das vezes, do que um trabalhador que trabalha de forma excessiva, estressado, principalmente quem viaja. Ele tem um risco de ter um acidente, de cochilar, de dormir, que pode causar um dano muito maior para a empresa. E quais as penas e multas para os empregadores que deixarem os seus empregados nessa situação de excesso de expediente? As penas é o que, no caso? Há vários casos. Tem empregado que fica doente, que ele tem que afastar pelo INSS. Então, o empregador vai ter o empregado afastado
o qual ele vai ter que contratar outro para colocar no lugar dele, que vai gerar para ele um custo. E já tem o caso do empregado que não venha ficar doente, mas entra com ação. Além dele pagar todas essas horas extras para ele, ele ainda é condenado a dano moral. Por aquele empregado não ter tido convívio social, não ter tido um descanso merecido dele. Uhum. Porque pela lei existe a hora interjornada, que entre uma jornada e outra, você tem que ter pelo menos 11 horas de descanso, que é o tempo para você repor, dormir bem, ter o convívio social e familiar. E tem um descanso semanal também? Além do descanso semanal, que é pelo menos 24 horas de descanso semanal, o descanso do almoço. Então isso avisa o bem-estar do funcionário, até para ele ter um melhor rendimento. Porque às vezes ele vai trabalhar de forma excessiva, mas ele não consegue mais produzir como deveria. E Marilda, nós estamos aí próximo de finalmente ter a reforma trabalhista em vigor. Sim. Como é que vai funcionar nesse caso, logo depois que entrar em vigor a reforma trabalhista? Muda alguma coisa nessa questão do excesso de expediente? Não, não muda porque a hora ainda vai ficar limitada, pelo menos a 44 horas semanal. Por mais que haja aí uma negociação entre o empregado e o empregador, talvez ele trabalhar mais em um dia, compensar mais em outro. Se fala muito nessa nova legislação da livre negociação, mas ainda vai ficar limitado. E o que visa mesmo o Ministério do Trabalho e da Saúde é a saúde do trabalhador. Então, se for mudar isso para uma forma negativa, vai ser negativo para os dois que vão deixar de ganhar. Bom, até vamos entrar um pouco melhor nesse assunto, que a gente já falou várias vezes a respeito dessa questão das horas extras, da jornada de trabalho de 12 horas, que acaba até entrando nesse assunto entrando nesse assunto. Mas pelas novas regras trabalhistas, pode ser permitido até 12 horas por dia, mas isso não significa que sejam todos os dias de trabalho. Não é todos os dias. Hoje, muitas categorias já praticam a 12 por 36. Ele vai trabalhar 12 e vai descansar 36. Com a nova mudança também até 12 horas diárias, mas ele terá que compensar o descanso no outro dia. E aí tem que fazer as 44 horas semanais. Tem que fazer até um limite de 44 horas semanais, que ainda deverá ser respeitado. Tá certo. Tá Bom, bem? Marilda, vou agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Carol, a você e todos os telespectadores.